Olá, olá, amigo, amiga enxadrista, tudo bem? Aqui Gerson Pérez, falando diretamente do Clube Xadrez Online, em São Sebastião do Paraíso, Minas. E de Minas nós vamos agora para São Paulo. Júlia Alboredo, tudo bem? Oi, Gerson, obrigado pelo convite. É um prazer aqui fazer parte dessa academia que você tem agora, né? Legal. E a Júlia, essa carinha aí, vocês devem estar lembrados, porque nós já temos entrevista dela aqui, mas já faz tanto tempo, Faz era uns um 5 anos. penagem em Três Rios, não foi isso? Faz uns 5 anos aquela entrevista. Então já temos matéria aqui com a Júlia, eu já joguei com a Júlia, inclusive, 2016, SP Open do Cricor, evento fabuloso, né, que o Cricor tem feito aí com Uhum. muita propriedade. Ô Júlia, o seu início no xadrez foi algo da família, foi a escola, foi algum torneio que você viu? O que te despertou para você ingressar no xadrez? Olha, o meu pai, ele me ensinou quando eu era pequena, né? Quando eu tinha uns 5 anos, mas, assim, o que despertou meu interesse foi no Colégio Albert Sabin, né? Eu estudei lá quando eu era pequena e lá tem um projeto de xadrez excepcional com o professor Rezende e foi aí que eu comecei o meu interesse pelo xadrez, né? E logo a partir daí eu comecei a ter aula com o Álvaro Aranha e a gente começou um trabalho bem bacana. Então foi nessa época da escola mesmo, que era uma matéria que ficava na grade mesmo, era uma matéria curricular, não extracurricular. Então era bem legal. Inclusive, o Sabin, você esteve lá esse ano, a 16ª edição do xadrez de chocolate. Xadrez é muito bom, imagina xadrez e chocolate. Conta aí como foi esse grandioso evento, né, que o Resende faz anualmente no Sabin. Aham. Para mim foi uma surpresa ser convidada, porque eu fiquei sabendo dos convidados anteriores, né? O Diego, o Rafael. Então, para mim, eles foi uma alegria imensa, porque o Rezende falou que eu fui a segunda mulher convidada, assim, de todas as edições que teve. A primeira foi a Vanessa Feliciano. Então, para mim foi uma alegria muito grande, assim, ver milhões de crianças querendo tirar foto, autógrafo. Foi muito legal. Foi um evento bem bacana que arrecada ovos, né, de Páscoa para serem doados a instituições e pessoas que precisam. Então é um evento muito bacana. Ô, Júlia, você estudou então naquela sala espetacular lá do SEIB, que tem uma sala, eu visitei a sala do Exato. professor Rezende. Se a gente pudesse, a gente ficava ali, dormia ali, almoçava ali, jantava ali, que é uma coisa de louco a sala dele, né? Muito boa. É muito boa. Tem um xadrez gigante também, que Gente, é um era xadrez gigante dentro da sala de aula. dentro da É sala uma de aula. sala de aula normal de escola, só que tem, ó, xadrez gigante, tem material didático ali, extraordinário. Então, isso Uhum. já é de muita tradição, né? Em São Paulo, o Sabin, lá com o Resende, tem feito grandes avanços nessa área pedagógica e também, né, de xadrez competitivo, tem revelado muitos bons jogadores lá. Ô, Júlia, você gosta de umas coisas diferentes, né? Porque, ó, xadrez já não é um nicho, digamos, dentro dos esportes. Mas é verdade que você faz faculdade de química? Faço, olha, todo mundo quando me pergunta e eu falo que faço química, me pergunta se eu sou louca, mas Aí eu você fala gosto que joga bastante. xadrez, a É, química já também. une, já une já. Nem precisa falar mais nada, né? Porque parece coisas muito diferentes, mas eu gosto bastante dos dois. Bastante mesmo. Tá? E qual que é a sua faculdade? Que ano que você está? Que período que você está? Eu faço na Universidade Mackenzie, fica em São Paulo mesmo, no centro, e eu faço no período noturno. E eu tô no segundo ano. Tá, e falando em faculdade, já remete aí brasileiro universitário. Quantos brasileiros universitários você já jogou e como é que foi o seu desempenho? Eu participei de 3 até agora e eu ganhei um e fiquei vice nos dois. Eu e a Katia, a gente tem revezado. No primeiro brasileiro que eu joguei, eu ganhei, ela foi vice, e nos outros dois ela ganhou e eu fui vice. E você pertence a uma geração, inclusive falando aí de categorias, Aham. colocando aí brasileiro, escolar, penage, que tem um pessoal muito forte. Fala alguns destaques aí dentre as jogadoras, né, que você sempre teve que se preparar para elas, nesses brasileiros que você tem disputado.
Assim, na época que a gente jogava o torneio de categoria, o nível era muito mais disputado e tinha muita participação feminina, né? Chegava a 30, 40 meninos na categoria. E dentro dessas 40, 10 tinham chance de título. Então era uma coisa bem acirrada mesmo. Até os paulistas eram bem disputados, não só brasileiros, né? Mas as minhas adversárias sempre foram duras, né? A Larissa, que a gente se enfrenta desde os 8 anos de idade, e até hoje a gente se enfrentou no último brasileiro, não esse, mas o anterior, que não foi mata-mata. E teve várias meninas que acabaram parando, né? Ana Cláudia Oba, que era uma forte jogadora, a Mariana Ferrer também, todas do Sabin, inclusive. A Angélica, que também era do Sabin, parou. A Taina Durante, de Santa Catarina, a Campestrini, todas eram muito fortes e com certeza deram trabalho para todas aí durante esses anos. E a Fernanda Rodrigues, né, que parou, que ganhou vários brasileiros também. E a Ramires, sem contar a Ramires, né, que parou também por conta de faculdade, trabalho, mas também era muito disputado o brasileiro naquela época. Puxa, ó, você citou um monte de gente É, aí, umas né? 6, 7 só que eu lembrei. Deve ter escrito. Pois é, para ganhar um campeonato da sua categoria era dificílimo. E desses campeonatos de categorias menores, entre brasileiro escolar e FENAGE, quantos títulos você conseguiu? No total, eu que me lembre 5, né? 2 escolares ou 3 escolares e 2 normais, de categoria mesmo, sem ser escolar. Tá. Que é aquele torneio que classifica para o Mundial da categoria, o Pan-Americano, Sul-Americano. É Aham, isso? isso. Tá, o Sub-18 ali, Sub-16. É, até Tá, o sub-20. ok. Ganhei. E falando em xadrez feminino, brasileiro feminino, quantos você disputou e quais foram as suas melhores colocações? Eu disputei desde 2015, né? Eu comecei a disputar o brasileiro absoluto feminino, assim, adulta, né? Eu, a minha melhor participação acho que foi em quarto, terceiro e quarto, não sei como funciona o sistema de desempate da semifinal, né? Mas em 2015 foi a minha primeira participação, eu fiquei em terceiro e quarto também, empatado com a Suzana Chang, mas para mim já foi uma alegria muito grande, porque na época eu tinha acabado de completar 18 e estar entre as melhores do Brasil foi uma coisa que me animou bastante, né? E nesse último agora, que foi eliminado pela Catia na semifinal no desempate, e acho que foi a minha melhor colocação, mas eu fiquei bem feliz nesse último brasileiro por ter feito partidas boas, né? A Artemis é uma jogadora super forte, foi um match muito difícil e meu score com ela era negativo. Então, para mim, foi uma alegria muito grande chegar até a semifinal. E quem sabe na próxima chegar até a final. Legal, agora vamos para o cenário internacional aí, Olimpíada. Quantas você disputou e como que foi o desempenho? Eu disputei as duas últimas, né, em Baku, no Azerbaijão, e a última em Batumi, na Geórgia. O meu desempenho nas duas Olimpíadas não foi o que eu esperava. Não sei se foi. A primeira foi por conta do nervosismo, eu acredito, que eu não joguei o meu melhor. Nas duas eu fui tabuleiro 2, a Juliana foi a 1 em todas. E acredito que na segunda eu melhorei bastante meu xadrez, mas eu acredito que o cansaço tomou conta por conta que uma semana antes eu joguei um mundial universitário. Então, para mim, eu ia Cartier. Então, talvez, não sei se esse foi um fator que afetou um pouco, mas o meu xadrez já foi bem melhor que a Olimpíada anterior, mas ainda não atingi no que eu posso apresentar ainda, eu acredito. Tá, você é uma jogadora, né, ainda em formação, em grande ascensão, tendo superado inclusive a difícil barreira dos 2.200, que poucas mulheres, né, no Brasil conseguiram transpor. Quais as qualidades que você vê no seu jogo? O que que você observa que é um diferencial em relação às outras meninas? Capacidade de estudo, concentração, às vezes bons treinadores, né, que te Uhum. orientaram, te ajudaram a progredir bastante. Qual o seu diferencial para poder chegar em níveis, né, tão expressivos, né, de título, especialmente essa barreira aí, né, dos 2.200, que é uma barreira muito difícil. Olha, eu acredito que assim, o treinador ele ajuda muito, né? Mas assim, quem traça o caminho é você mesmo, né?
o treinador dá, digamos assim, as pistas e você vai traçando o seu caminho. Por exemplo, tem treinadores que nem são tão renomados em questão de rating, por exemplo, porque eu treinei 6, 7 anos com o Álvaro e o rating dele é bem menor do Felipe Eudebs, que eu treino atualmente, né? Mas, por exemplo, ele é considerado um dos melhores treinadores do Brasil, né? Então, eu acho que o treinador, ele é um passo importante para você ver as falhas do seu jogo, que às vezes a gente não enxerga. A gente acha que tá tudo bem, mas um cara bem mais forte, ele consegue te ajudar. E eu acredito que, assim, eu sempre tive vontade de vencer. Independente. Bom, você pode falar, todo mundo tem, né? Mas, assim, contra gente mais forte também. Então, por exemplo, eu entro contra um 2.600, eu não tenho vontade de empatar. Eu, de brancas ou de pretas, jogo pra ganhar. Se eu perder, eu perdi. Mas eu tenho que jogar pra ganhar, porque o xadrez é um jogo de 3 resultados. Você não pode entrar em campo só pensando em 2 resultados, que é o empate e a derrota, né? Então, você não pode. É assim que eu penso, mas eu senti nesses últimos anos que talvez alguns meninos não pensam assim. Elas pensam, eu tenho, vamos supor, 1.800, empatar com 2.000, 2.100 já é ótimo negócio. Vou com rating para casa e tá tudo bem. Mas para mim, eu acho que é mais importante melhorar o jogo do que o rating, porque o rating é a consequência de você melhorar o jogo. Então, para mim, isso faz bastante diferença, né? Além do, além do esforço, né, da dedicação, concentração, esses são fatores bem importantes. Ter objetivos, traçar objetivos é importante também. Ok. E você, além do Eldebs e do Alvinho, também teve outros treinadores? A minha trajetória começou com o Resende na escola, depois teve o Álvaro, né? Depois eu passei pelo Peliquian, e aí eu treinei com o Everaldo Matsura, com o Leitão, e agora atualmente eu tô com o Felipe. Então já passei Jesus. por algum. Já foi treinada aí, né, por alguns dos melhores treinadores do xadrez brasileiro. Que legal. E É, Eudebs, quando eu já entrevistei, já joguei com ele várias vezes, e ele parece ser tranquilão e tal, né? Mas ele, como treinador, ele é alinhador ou não? ah, mais ou menos. Não, ele nunca brigou comigo, mas ele sempre dá aqueles puxãozinhos de orelha, né, que tem que dar. Mas, mas ele é super tranquilo, super Tá, tranquilo. Gosto bastante das aulas dele. legal. E agora vamos para algumas perguntas aí mais difíceis, né? Por exemplo, é mais comum as meninas pararem mais cedo de jogar xadrez que os meninos. Uhum. Na sua opinião, por que isso acontece? Olha, eu acho que tem várias questões envolvidas, mas assim, tem o apoio dos pais, né, que eu acho que é mais difícil um pai ou os pais aceitarem uma menina jogar xadrez. Eu acho isso mais difícil de acontecer. Também tem as prioridades, né, que eu acho que as mulheres priorizam mais os estudos da carreira profissionais da faculdade do que o xadrez. Ele acaba virando um hobby, né? Nos homens, eu acho que eles já tentam conciliar mais os dois. Acham que dá para fazer 50-50, por exemplo. Eu acho que as mulheres priorizam, não sei, um 70-30, 80-20, por aí. Eu acho que é uma questão de prioridade também, né? E às vezes a falta de apoio, né? Porque você vê tanto no cenário mundial quanto no cenário aqui no Brasil que a quantidade de homens é muito grande. Então, às vezes, isso desanima muitas meninas, né? Então, eu acho que é isso. Porque se você for pensar, assim, que estão no topo acima de 2.200, por exemplo, só 4 mulheres ultrapassaram até hoje no Brasil. Então, imagina uma menina que está começando e pensa, nossa, só 4 mulheres. E homens a gente tem uns 30 que já ultrapassaram 2.200. Então, às vezes essa diferença assusta um pouco, né? Então, acho que são essas questões. Tá. E uma outra pergunta delicada também, né? Se a gente olha aí o cenário internacional, o rating, né? O rating, ele é Uhum, a priori absoluto, depois que você divide masculino e feminino, mas aham. a gente não vê tantas mulheres entre os 100 melhores do mundo. Você acha que isso é mais uma questão cultural ou tem coisas mesmo que a mulher se destaca mais em determinada área, o homem se destaca mais em uma outra área, seja de estudo, seja de trabalho? Essa diferença aí de jogadores que estão entre os 100 melhores do mundo, que estiveram entre os 100 melhores do mundo, a questão masculina e feminina, onde é que você acha que está a diferença aí? Bom, a questão cultural, sem dúvida, ela influencia, né? A questão cultural, biológica, mas o que eu acho, o que eu acredito que também influencia bastante é a questão psicológica. Eu acho que a mulher, ela é muito mais sensível e ela se abala bastante, eu acho que mais que os homens. Então, isso
o xadrez, que é um esporte que exige bastante do psicológico, isso pode ser uma questão muito marcante. Além disso, a quantidade, né, de mulheres e de homens é muito grande. A diferença é absurda de quantidade que jogam xadrez e os que já conseguiram título também. Eu fiz um artigo semana passada, acho que quantas mulheres chegaram à GM no mundo, e acho que teve 1.400 homens que chegaram à GM e só 37 mulheres. Então, imagina uma pessoa que está começando agora e você vê essa diferença, assim, de onde ela vai tirar força para pensar que ela vai ser uma das 40 ali, né? Então, acho que essa questão é muito marcante, eu acho. O psicológico, a diferença gritante de homens e mulheres que participam, e essa questão também cultural, biológica, que com certeza deve influenciar. Tá. E esse artigo aí eu não li. Onde é que você publicou esse artigo? Ah, tá no nosso site. Nós temos uma página também no Facebook e um site também. E tudo que a gente publica no site, a gente publica no Facebook para ter essas duas mídias sociais. Tá, isso é o que nós vamos entrar agora. O projeto Damas em Ação, acho que está fazendo muita diferença aí para você divulgar o xadrez feminino, para Hum. possibilitar também essas jogadores tops do Brasil jogarem mais torneios. Teve inclusive até uma viagem internacional, né? Que as integrantes desse projeto fez, que você vai contar para a gente agora. E Uhum. aí deixa então o endereço para as pessoas, fala para a gente o que tem lá e conta aí sobre a essência desse projeto, né? Por que você e outras jogadoras do xadrez brasileiro pensaram, né, em fazer um projeto dessa natureza? Então, foi em março, mais ou menos, do ano passado, a gente teve uma ideia, eu e a Juliana, né? A gente pensou, ah, não, por que não? Assim, foi do nada, na verdade, né? Por que não incentivar o xadrez feminino de alguma forma, fazer algum projeto? Aí, nós passamos a ideia para as integrantes da Olimpíada, né, de Baku, que foi onde a gente iniciou o projeto. Então, a de Baku e a da Geórgia, na verdade, as duas, né? A gente pegou as integrantes que participaram da Olimpíada e que iam participar da próxima. Então, a gente reuniu esse projeto, que tem como base incentivar o xadrez feminino, né? O xadrez de base e o xadrez da elite, que são as atletas olímpicas. E ano passado a gente fez a arrecadação de rifa para uma viagem internacional. A gente vendeu muita rifa e a gente arrecadou, acredito que R$ 40.000. E a gente fez uma viagem de um mês para a Espanha. A gente ficou jogando torneios e participando de um treinamento com o mestre internacional Davi Martins. E isso com certeza ajudou bastante para a Olimpíada, que a gente jogou alguns meses depois. E, e esse ano, como forma de arrecadamento, de arrecadação, a gente jogou, a gente está dando aulas, né? Aulas, e a gente dá 50% de desconto para as mulheres. Então é um incentivo bem bacana que a gente Incentivo, achou. bacana, puxa vida, muito É, bom. tanto é que a maioria das nossas alunas são mulheres, por conta desse incentivo, né? Então, acho que elas foram atraídas. E, às vezes, as mulheres se sentem mais à vontade com mulheres. Então, às vezes, pode ser uma coisa bacana. Tá. Joia. E qual que é o site? O site é rumoamaestria.com.br. Nossa, bacana o nome que vocês arrumaram. Legal. Porque Esse o projeto é nome. Damas em Ação Rumo à Maestria. Ah, legal. E esse nome, de onde que veio a inspiração? Olha, a gente não sabe. A gente teve uma ideia, Damas em Ação, e foi o que foi. Foi a ideia e a gente gostou bastante. Tá. Legal. Bom, você falou em viagem internacional, você já conhece muitos países. Ah, já viajei bastante. Já conheci, acho que uns 12, 13 países. Já é bastante, mas nada comparado ao FIA. O FIA não vai. Essa comparação, acho que ninguém no Brasil vai conseguir, Exatamente. porque ele sai de um país, já entra no outro, e sai de um torneio, entra no outro, né? Aham. E a grande referência que nós temos aqui para o xadrez competitivo, né? Porque várias pessoas, né, se destacaram aqui, vários jogadores tiveram aí boa projeção internacional, mas o Fier, por exemplo, ele é o jogador, né? Ele realmente foca ali nos torneios, né? E está Uhum. sempre se preparando entre um e outro torneio, está corrigindo os erros, está se preparando para o próximo e a cada momento aí você vê ele no outro torneio sempre brilhando, estando ali entre os primeiros.
e é bonito de ver o jogo dele, né? Puxa vida, um jogo É, mais eu gosto vistoso. bastante. É um jogo tão agressivo que eu gosto desse estilo de jogo. Mas o fato dele É, ser o George ajuda mas, bastante também, né? Que ele... exatamente. Mas ele anda na corda bamba o tempo todo, né? Toda hora a gente fica com medo que ele vai Tudo cair, tem né? seus riscos, né? É porque as partidas têm muito risco. Ô Júlia, teve alguma situação assim curiosa que você passou enfrentando homens? Porque é uma menina, né, forte. Há muito tempo você é uma boa jogadora, né? É uma jogadora expressiva. Deve ter ganho de muito jogador forte aí, né, do masculino, com ratings altos, com títulos. Teve alguma situação assim mais constrangedora? E qual foi o jogador de rate mais alto ou a partida assim que mais te chamou a atenção que você já ganhou? É, bom, assim, sempre tem alguém que faz aquela piada com o amigo, né? Ah, vou jogar com mulher. Sempre tem, eu acho que isso é inevitável, né? Comigo, posso dizer que aconteceram poucas vezes, mas as vezes que aconteceram me incomodaram bastante. Eu acho que a primeira que eu me lembro foi quando eu era criança ainda. Eu joguei um Interclubes, não vou mencionar nomes para não expor, mas eu joguei um Interclubes pelo ATC, né? O Alphaville Tênis Clube, onde o Peliquian dava aula na época, acho que ainda dá até hoje. E eu joguei com o Mestre Fid, e ele tirou sarro com um amigo que ia jogar comigo, com uma mulher, uma menina, e ainda eu tinha, acho que 11 anos, e eu tinha um rating baixo, acho que eu tinha 1.700. Então, ele riu, né? E ele era muito mais forte, tinha 2.300 e tal, e eu ganhei dele. E ele ficou muito bravo, porque eu acho que da equipe dele ele foi o único que perdeu. Então, ele saiu bastante bravo, mas foi bem chato pela questão dele ter feito piada com o amigo dele, né? Mas digamos que acho que hoje isso é exceção, né? Porque as mulheres estão se firmando aí no xadrez brasileiro, internacional, e também quando a gente olha o elo, olha o rating que você tem foi um rating conquistado frente aos homens também, né? Ou seja, Exatamente. aquilo que você tem de força de 2.200 não é 2.200 de xadrez feminino, é 2.200 de xadrez, independente de ser Aham. masculino ou feminino, né? Então, quer dizer, eu acho que isso você tem você vem se impondo aí pelos tabuleiros pela força mesmo, né? Ou seja, o seu xadrez tem crescido, tem melhorado e você tem mostrado bons resultados. Bom, o Clube Xadrez Online ele trabalha com treinamento. A gente traz aqui notícias, mas o que as pessoas gostam mesmo é de conteúdo formativo. Então, assim, sempre, mesmo uma entrevista que tem conteúdo informativo, a gente sempre tenta deixar uma mensagem assim de possibilidade de treinamento, dicas de treinamento, e Uhum. aqueles que a gente entrevista aqui no Grupo Xadrez Online, a gente pede alguma dica de livro, que foi importante, né, para a sua trajetória, algum livro teve um peso maior, se você gosta de vídeos, tem gente que gosta mais de treinar ali com o treinador, então qual que é o seu perfil, né, de treinamento e o que você recomenda aí para as novas gerações? O que me ajudou bastante a evoluir foi treinar o cálculo, né? Que eu acho que isso até os 2.000 de rating. Claro que, sim, em todos os níveis o cálculo faz diferença. Mas eu acredito que nessa faixa de rating me ajudou bastante o cálculo, né? Mas agora, para passar dos 2.000, comecei a estudar estratégia, jogo posicional. Isso eu comecei a focar mais, que era a minha principal debilidade. E na época que eu treinei com o Rafael Leitão, ele me ajudou bastante nisso, porque ele é muito posicional, né? Então ele me indicou livros do Gulko, daquela série que ele tem, Lessons with a Grandmaster, acho que são 3 livros, e eu já estou no terceiro, e eu gostei bastante. Esses 2 livros me ajudaram muito. E os de cálculo eu faço por livros também, que eu prefiro colocar no tabuleiro e resolver. Tá. Bom, pessoal, vamos dar os parabéns aí, né, para a Júlia, que tem feito uma trajetória bonita demais aí no xadrez brasileiro. Quando eu a entrevistei ali há uns 5 anos atrás, ela ainda era uma menina, já era uma enxadrista de destaque no cenário nacional, mas olha onde ela está agora, né, entre as melhores aí do Brasil. E Júlia, faz aí as suas considerações finais, né, para a gente poder encerrar aqui então mais uma matéria do Clube Xadrez Online.
Olha, eu acredito que muitas perguntas que a comunidade faz, assim, para a equipe olímpica é por que que a gente não atinge um melhor resultado que anterior, já que, teve uma renovação, então por que que a gente não supera, acho que foi o 44º, se eu não me engano, o resultado anterior, né? Eu acho que é uma questão, são vários fatores, né? Mas a experiência acho que é um dos fatores, que a gente é uma equipe ainda em formação, né? É uma equipe muito jovem, é, tem eu, a Cartier, que são muito novas, Juliana. Então, em comparados com as mais experientes, que eram Joara, Regina, então a gente ainda está em processo de formação. Além disso, eu acredito que é importante ter um vínculo, né, das jogadoras com o treinador, né, porque na hora da preparação, eu acho que isso ajuda bastante. Então, eu acredito que deveria ter um treinamento e o treinador deveria ser o mesmo que vai para a Olimpíada, né? Isso eu acho que ajudaria bastante conhecer o jogo das jogadoras antes mesmo da viagem. Isso facilita várias coisas, tanto a gente como para ele. Então, eu acho que isso é um ponto importante, além da experiência. Então, acredito que se eu participar da próxima, espero que sim, a gente vai melhorar bastante para poder alcançar resultados melhores, né? Eu Não, e acredito nisso. tem todo o potencial aí. E esse detalhe realmente do treinador é interessante, né? Porque pode fazer ali um trabalho prévio e depois só lapidar, né? Ali durante a Olimpíada, né? Realmente um trabalho anterior realmente qualificaria melhor ali as jogadoras, né? Não só conhecer o jogador, mas assim, conhecer o estilo de jogo, eu acho que é importante, né? Uhum. Porque o Renato foi em 2016, ele já conhecia melhor a gente, então foi um pouco mais fácil. O Criso foi o próximo, ele é um excelente treinador, mas ele não conhecia muito nosso estilo de jogo. Ele Ah, pediu para a gente enviar um mês antes as partidas, né? Para ele ver como que a gente jogava mais ou menos, mas seria bom, assim, ter um treinamento para ver onde a gente tem mais dificuldade, onde a gente tem mais facilidade, para a partir daí traçar as preparações para as partidas, né? Eu acho que não sei, é uma dica bacana que poderia funcionar para as próximas Olimpíadas. legal, sugestão interessante e fica o convite aí também, né, para as outras integrantes do projeto Damas em Ação para fazer uma entrevista aqui com o Clube Xadrez Online e contar a sua história. Júlia, sucesso aí, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Tchau, tchau. Valeu, tchauzinho. Ei, você aí, gostou deste vídeo? Então inscreva-se no canal, deixe o seu joinha e ative o sininho. Assim, você não perde um só lançamento aqui do Clube Xadrez Online. Quando postarmos o vídeo no YouTube, você já recebe um aviso que tem vídeo novo e corre aqui para assistir.